A criatividade é um mito. Sim, a criatividade é o maior mito da humanidade. Eu não consigo imaginar Da Vinci ali parado pensando e de repente, pá, surge uma ideia, o esfumato. E daí ele tá pintando e vem a Mona Lisa. Eu não consigo imaginar a Dona Cleusa ali na casa dela, com a família dela passando necessidade e precisando se reinventar, e daí ela fala, vou tomar uma xícara de chá para ter meu momento eureka, e daí ela tem uma ideia que vai salvar a história da vida dela e da família dela, e vai começar a vender bolos e ser uma baita empreendedora. A criatividade nada mais é do que um exercício na busca de solução de problemas. Você não acorda criativo, você não nasce criativo. A criatividade tem que ser exercitada, ela tem que ser adestrada. Para mim, a criatividade é suor, lágrima, sangue, é amor. A criatividade é você conseguir sobreviver diante de qualquer tipo de dificuldade e obstáculo que a vida vai te passar. Eu nunca me vi criativa. Acredite, eu me formei numa faculdade de publicidade e propaganda e quando eu entrei na faculdade eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou criativa, nunca tive uma grande ideia, uma ideia genial. E geralmente a gente pensa dessa forma, né? A gente acha que a criatividade é fadada apenas às grandes mentes. Mas não, eu também pensava dessa forma. E comecei a entender no decorrer da minha vida que a criatividade não é apenas para os gênios. E aconteceu uma coisa engraçada comigo há um tempo atrás. Eu estava num evento e um rapaz veio até mim e me perguntou o que eu fazia. E eu falei, tenho uma empresa de publicidade e propaganda. E na mesma hora ele falou, nossa, você deve ter escolhido essa área por ser muito criativa. E naquele momento eu pensei, respondo ou não respondo? Respirei fundo e falei, olha, na verdade, eu nunca imaginei que poderia ser criativa algum dia. E eu sei que muitas pessoas pensam como aquele cara. Eu levei anos para entender isso, principalmente porque eu tive um pai muito severo. Na minha infância, eu nunca pude me expressar, nunca pude falar. Meu pai não me deixava fazer absolutamente nada. Se tinha que seguir as regras ali à risca. E se eu falasse alguma coisa ou me expressasse, eu era exposta, eu poderia até de repente apanhar por motivo nenhum. Então eu cresci aprendendo que eu não posso falhar, que eu tenho que ser assertiva, que eu tenho que fazer as coisas o mais certas possíveis. Não podia errar. Eu cresci sem nunca poder dar minha opinião ou expor um ponto de vista de uma maneira tranquila. E quando eu falo que eu tive um pai severo, é porque ele era muito severo mesmo. Para você ter uma ideia, na minha infância, quando a gente viajava e a gente ia muito para o sul, porque a família dele é de lá, a gente percorria todo o caminho no carro, eu sem poder falar absolutamente nada. Não podia falar nada. Só que em determinados momentos, né, eu queria fazer xixi, 800 quilômetros, eu queria parar para ir no banheiro. E eu não podia me expressar, não podia falar. Então eu tinha que encontrar uma saída. Porque com 10 anos de idade, 11 anos de idade, usar fralda não era uma opção para mim. Então eu ficava buscando ideias para conseguir fazer com que ele parasse o carro para a gente poder ir ao banheiro. E daí eu fui pensando e consegui usar uma estratégia. Eu ia no cantinho do banco, perto da minha mãe, bem no ouvido dela, bem baixinho, e falava para ela sem ele perceber que eu queria parar. E daí ela, com calma, falava que ela gostaria de parar e tal, e a gente conseguia fazer a nossa parada. Eu era apenas uma criança, mas eu já estava sendo programada para buscar saídas criativas para determinados problemas. E você sabe, né? Talvez você já tenha sonhado em ir para Disney. É o sonho de boa parte das pessoas, né? A gente pode ter 10, 20, 30 anos, 60 anos, a gente tem o sonho de conhecer aquela terra mágica. E eu, quando fui a primeira vez para os Estados Unidos, claro, escolhi a Disney. Mas quando a gente faz uma viagem para fora do país, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a língua local, principalmente se a gente não sabe falar a língua daquele país. E eu definitivamente não sabia falar inglês naquela época. Então, o máximo que eu sabia falar era Hi, my name is Carol, how are you? Tipo, nada, não sabia falar nada. Mas isso não me parava ou não me paralisava para poder percorrer os meus sonhos. Então, aos 25 anos, eu e meu marido e mais um casal de amigos fomos para Disney. E eu posso dizer que foi realmente um sonho aquela viagem. Mas no final da viagem se tornou um pesadelo. A gente estava indo para o aeroporto para poder voltar para o Brasil. E de repente a gente se perdeu. E o pior, a gente já estava com o horário bem apertado.
e naquele desespero de conseguir encontrar o aeroporto certo e conseguir chegar, a gente olhou no papel com o horário do voo e vimos que tínhamos olhado inclusive o horário errado. Então a gente estava duplamente atrasado. Corremos o máximo que a gente pôde. Chegando no aeroporto, a gente chegou, era 10 para as 2 e o voo saía às 2 horas da tarde. Então fomos correndo fazer o check-in e quando a atendente nos viu, ela simplesmente falou: impossível vocês poderem sair nesse voo, porque a aeronave de vocês já está na pista de decolagem. Nessa hora, o desespero tomou conta da gente. Ficamos pensando o que a gente vai fazer, porque além de tudo, a gente não tinha mais dinheiro. Estava no fim da viagem, o máximo que a gente tinha era $20 na carteira. Então, naquele momento, sem saber falar inglês, eu comecei a pensar: como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso resolver esse conflito? Eu não iria conversar e conseguir me comunicar com ela com palavras, porque eu não sabia inglês. Então eu pensei, eu sou comunicativa, sou expressiva, vou me comunicar assim. E fui ali com todo o meu jeitinho, com uma cara de tristeza, profunda tristeza e de muito desespero, tentar explicar para ela o que tinha acontecido e ver se havia uma possibilidade de conseguir um voo para nós sem custo. Por mais que eu soubesse que seria quase impossível isso, mas não custa tentar, né? E daí ela começou a ter uma certa empatia por nós, pelo nosso desespero ali, entrou em contato com o supervisor dela pelo telefone e começou a conversar com ele ali. A gente não estava entendendo nada, ficamos aguardando, né, aqueles minutos que ela estava no telefone, que para nós pareciam horas, né, intermináveis. E quando ela desligou o telefone, depois de muito tempo, depois de várias idas e vindas, ela mostrou a tela pra gente do computador dela, onde ela tinha conseguido as 4 passagens sem custo algum. A gente não pagou absolutamente nada para voltar para o Brasil. No dia seguinte, já estávamos voltando e chegando sãos e salvos. E para mim, esse é um grande case de uma forma de você enxergar o problema e buscar soluções criativas com o menor impacto possível. E muitas vezes, quando a gente tem um problema como esse, de desespero, a gente realmente se paralisa, se desespera e deixa as emoções tomar conta da gente e acaba não conseguindo ter ideias, porque a gente fica totalmente fechado com aqueles sentimentos de medo, de desespero mesmo. Mas quando a gente tem essa forma de olhar de uma maneira diferente para um problema, para uma crise, as ideias começam a surgir. Tem uma história muito interessante. Numa das empresas que eu tive, a gente tinha um problema. A gente não tinha dinheiro nenhum naquela época, passava por uma situação bem crítica financeiramente. Então tudo ali era bem controladinho. E a gente tinha uma sala enxuta, onde a gente tinha uma mesa de corte. E essa mesa ocupava quase a sala toda. E a gente precisava dobrar a produção dela. Só que com uma mesa só não dava. A gente precisava ter 2 mesas menores. E a gente não tinha dinheiro para comprar 2 mesas. E a gente começou a pensar, a gente pode vender essa mesa e comprar 2. Ainda assim, não vai dar o custo. Quando você vende, você não consegue, né, ter o valor ali igual, né, um valor bom para conseguir comprar as outras 2 mesas. E começamos a pensar, e aquela mesa que a gente tinha, mesa grande, era um sonho de consumo. E daí eu tive uma ideia. Eu falei, gente, e se a gente cortar a mesa ao meio e transformar ela em 2? A gente tinha alguns pedaços de madeira que daria para fazer os pés e a gente mesmo conseguiria cortar. E naquele momento, toda a equipe falou, você tá louca, maluca, não, vamos acabar com essa mesa linda. E depois de muita conversa, muito chaveco, eles entenderam e compraram a minha ideia. A gente cortou a mesa e a gente conseguiu dobrar a produção sem aumentar R$1 de custo, sem gastar com absolutamente nada. Isso sim é o poder da criatividade em meio ao caos. E ao longo da minha vida, eu me vi assim, de forma totalmente intuitiva, sendo criativa, num mundo que é cada vez mais complexo. E aos poucos eu fui entendendo que a criatividade era o meu maior combustível. E que a criatividade não era para ser para grandes mentes, mas sim para a gente poder resolver problemas a qualquer custo, ou muitas vezes, se possível, sem custo algum. Meu marido brincava comigo quando a gente se conheceu lá atrás, que eu era a rica mais pobre que ele conhecia. Isso porque eu morava numa casa muito legal, num condomínio, mas eu não tinha muita coisa. Na verdade, eu tinha o básico. E quando eu falo básico, era o básico mesmo. Um Danone para o meu pai já era uma coisa que não precisava ser comprada, era bobeira, sabe? Mas eu queria as coisas, eu queria. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu me vi dentro de um ônibus, saindo de Itu, interior de São Paulo, e indo para a capital, sozinha, com 16 anos,
para comprar bijuteria na 25 de março e revender na escola. Sabe o que é mais legal daquilo? Não era vender, mas foi meu grito de liberdade, foi libertador para mim. E aquilo me fez abrir minha mente para outras milhares de possibilidades. E sem eu perceber, eu estava adestrando o meu cérebro para grandes coisas que iam acontecer na minha vida e como eu conseguiria usar a criatividade para resolver elas. Só que nessa hora, a gente não percebe isso. A gente tende a olhar a foto e não o filme. E quando eu entendi isso, eu percebi que com a criatividade eu podia lidar com qualquer crise. Seja familiar, seja emocional, seja financeira, seja empresarial, qualquer crise. Mas você deve estar pensando, né? Mas Carol, como que você conseguiu, né? Você que sempre foi podada, né? Sempre foi ali repreendida desde a infância. Como que você conseguiu lidar aí para não ter mais o medo de falhar, o medo de errar e conseguir ser essa pessoa criativa, essa pessoa que tem a mente aberta para pensar em possibilidades? Eu vou te contar uma coisa. Existe um segredo para a gente buscar a criatividade, para a gente abrir a porta para a criatividade. E esse segredo é o e se. O e se, ele é uma porta gigantesca de opções que a gente pode abrir para nossa mente. Sabe, são possibilidades. Então você não precisa pensar se às vezes é uma ideia maluca, uma ideia impossível de ser feita. Você tem que simplesmente deixar fluir as possibilidades na sua mente. E é mágico, porque começa a surgir ideias. Quando a gente está aberto para o e se, a gente não se preocupa se algo é impossível, algo muito louco. A gente não se preocupa se, será que dá para cortar aquela mesa ao meio? Simplesmente as ideias vêm e o resultado é muito melhor. O próprio Einstein fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E olha só, a imaginação não te custa nada. Então, deixe realmente fluir as ideias dentro de você. E faça com que isso mude a realidade do seu problema, a realidade daquele obstáculo que está acontecendo na sua vida. Diante de um problema, diante da crise, diante do caos, pense, e se? E se eu ir por esse caminho? E se eu resolver dessa forma? E se a gente fizer daquele jeito? E se eu pensar numa forma de me expressar, mesmo sem saber falar a língua naquele aeroporto, para poder conseguir passagem sem custo algum? Afinal, o não a gente já tem para tudo, não é? Então vamos atrás do sim, das possibilidades. E é mágico, porque as ideias vêm. Lembra da minha história com meu pai? Eu poderia simplesmente passar minha vida inteira com medo de falhar e não deixar as ideias fluírem dentro de mim. Mas a gente tem o poder de reprogramar o nosso inconsciente. Tem um problema, tem um obstáculo, pense fora da caixa. Pense com os e se's que a vida pode te dar. E reprograme seu cérebro a realmente pensar em alternativas diferentes para determinados problemas. Foi assim que eu adestrei o meu cérebro. E foi assim que eu descobri que a criatividade é um estado de ser e que não é algo limitado a apenas 1% da população. Hoje eu lidero uma equipe de pessoas com mentes geniais. Também tenho um projeto que chama Papo de Gênia, que são entrevistas com mulheres empreendedoras de todo o Brasil. E é incrível poder conversar com elas. O que eu mais gosto de conversar com elas é poder entender como que elas lidam com os diversos problemas que elas têm, com as diversas dificuldades, com as crises de forma criativa. Isso me propicia até a pensar em mais formas criativas para os meus problemas. E esse projeto só aconteceu porque eu deixei fluir vários e se's para aí sim conseguir chegar nessa ideia, nesse formato do projeto do Papo de Gênia. E eu quero finalizar a nossa conversa contando a história de como que eu fui convidada para estar aqui hoje. Era uma quarta-feira à noite e eu recebi a ligação da curadoria do TEDx Uniso. E quando eu recebi aquela ligação, foi para receber o convite para palestrar na Uniso. E eu, muito feliz com o convite, aceitei. E eles comentaram, né, que seria, é o TEDx Uniso, esse é o nome do evento. Combinei com eles, ok. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei pro meu marido, amor, o evento na Uniso tem o mesmo nome que aquelas palestras que a gente assiste do TED, TEDx. Daí o Rafa olhou para mim e falou, deve ser um nome parecido, né, coincidência. Eu falei, deve ser. No dia seguinte, quando eu recebi a carta, o e-mail, né, com a carta, no topo dessa carta estava o logo do TEDx. E quando eu vi isso, eu simplesmente quase que caí da cadeira. Liguei na mesma hora pro Rafa e falei, Rafa, não é um evento com um nome tipo TEDx, é o próprio TEDx. E naquele momento,
euforia tomou conta de mim, fiquei ainda mais feliz. E conversando com a curadoria do TEDx Uniso, eu perguntei, qual vai ser o tema? O que vocês querem que eu fale? E eles falaram, Carol, fale sobre a criatividade na crise. E quando eu vi aquele tema, eu falei, legal, fichinha, já passei por tantas crises na minha vida, todos os tipos de crises possíveis, vai ser tranquilo falar desse tema. Vou querer fazer o meu melhor para conseguir trazer um conteúdo que agregue para quem for assistir. E daí passaram-se alguns dias, eu pensando nesse conteúdo, e eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Não vinha nada. Meu corpo foi tomado por medo, por desespero, e eu realmente estava ali preocupada com o que eu iria trazer. O medo tomou conta de mim. E daí foi quando eu pensei, o maior problema da criatividade não é a gente achar que é criativo, é a gente ter medo de ser criativo. E nesse momento, eu acalmei meus pensamentos, acalmei meus sentimentos e pensei em vários ICs de possibilidades para poder conversar aqui com vocês. E quando eu consegui fazer isso, simplesmente as ideias começaram a fluir com a mesma intensidade, com a mesma beleza que uma água cai de uma cachoeira. E hoje eu faço um convite a você. E se você começar a pensar na criatividade de uma forma diferente? Obrigada!